Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Mariana Ferreira e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, gente, a minha jornada com a aprendizagem do inglês. Eu não me considero ainda uma pessoa fluente no inglês, mas eu moro aqui no Canadá e meio que eu agora é aquelas, né? Ou vai ou vai. Então, o meu inglês tem melhorado muito. Eu queria dizer pra vocês que eu não aprendi inglês quando eu era mais nova. Eu não, né, não tinha muita noção. Quando eu cheguei ali nos meus 29 anos, eu tinha o básico do básico do básico do inglês. Então é o quê? Malemar o verbo to be e não sabia, sabe? Porque a gente fica repetindo o verbo to be todo ano na escola e não aprende. Era isso. Eu sabia good morning, enfim, coisas parecidas com isso, mas eu tinha assim mínima noção, então eu vou contar pra vocês aí como que eu fiz pra aprender inglês depois de 29 anos, né? Porque eu comecei a estudar, eu tinha 29, agora eu fico com 31. Tô aí mais ou menos em uns 2 anos aí na minha jornada com o inglês. Então a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é, não importa a sua idade, né? Porque a gente tem isso de achar que a idade é um fator limitante. Realmente, quando a gente é mais novo, gente, é mais fácil. É, mas não é impossível, sou uma prova viva aqui e se eu conseguir, você também consegue. E em segundo lugar, eu quero dizer pra você que o inglês, gente, ele não vai vir de um dia pro outro, né? O inglês, ele não acontece. Pode ser que para algumas pessoas, consegui falar inglês em 6 meses, tá? Mas o inglês, gente, como tudo na nossa vida, é um processo que demanda tempo, paciência e o mais importante, você não ter vergonha, tá? Eu no começo eu tinha muita vergonha. Até hoje eu ainda tenho um pouco de vergonha de falar, mas se você não tiver vergonha, a sua chance de aprender é muito maior. Então, é isso. Tenha paciência, acredite, não importa a idade que você tenha, você pode conseguir sim. E não tenha vergonha, gente. A maioria das pessoas que eu conheço aqui no Canadá, eles falam uma língua só, né, que é o inglês, e eles ficam super admirados de uma pessoa que saiu do seu país, está aqui, está se desafiando a falar a língua deles. Então, é isso. Queria incentivar vocês, bora aprender inglês, não importa. Ai, não quero ir pro Canadá, não quero ir para os Estados Unidos. Aprenda inglês porque pode abrir portas aí na sua vida. Então vamos lá, vou responder aqui. A gente tem 3 perguntas aqui que são bem parecidas, então eu vou responder elas tudo junto, tá? A primeira foi caro o curso? Você indica a escola ou prefere outra? A segunda foi, você fez curso? Foi online ou foi presencial? E a terceira também você fez curso ou foi by yourself? Já jogou em inglês aqui pra jogo. Gente, eu vou contar um pouquinho da minha jornada, tá? Eu fiz de tudo um pouco. De tudo um pouco teve na minha jornada do inglês. Por quê? Quando eu conheci o Vinícius, em 2021... Ah, não. Antes, vamos recapitular. Em 2017, eu fiz um intercâmbio para Madrid. E aí, nesse intercâmbio, eu fui fazer... Foi um intercâmbio dentro da minha pós-graduação. E aí, lá, gente, me abriu a minha cabeça de... Eu quero morar fora. Voltei para o Brasil, procurei opções de morar na Espanha e tal, mas não era muito, assim, uma coisa muito certa. Então, eu pensei, bom, vou para os Estados Unidos. E aí, eu pensei no curso de au pair, porque é uma oportunidade de você ir para os Estados Unidos estudar e também trabalhar. Ok, pensei nisso, comecei a pesquisar. E aí, uma das barreiras era o quê? Você tem que falar inglês. Naquela época, eles pediam no mínimo o básico, porque você tinha que fazer entrevista com as famílias. Então, o que eu fiz? Me matriculei na Wise Up, que é uma escola muito famosa no Brasil, né? Tem em muitos lugares, não sei se ainda é, mas na época era muito famosa. Caríssima, gente, caríssima. Paguei um rim nos materiais. E aí foi fazer. Eu fiquei lá um ano, gente, durante um ano e não aprendi basicamente nada. A culpa é totalmente da escola? Não, eu não estava preparada. Eu estava fazendo pós-graduação ao mesmo tempo. Eu trabalhava muito, então assim, não era uma prioridade para mim, por mais que eu quisesse sair do Brasil, não era uma prioridade para mim. Fiquei lá um ano até que eu tranquei o curso. Eles prometiam que você ia sair fluente em 1 ano e meio. E eu já tava um ano sem saber nada. Então eu falei, vou trancar, porque em 1 ano e meio eu não vou estar fluente.
Então foi isso, essa foi a minha primeira experiência. A gente corta de 2017 e a gente vai para 2021, quando eu conheci o Vinícius. A gente logo se conheceu, falamos de viagem e tal, e eu falei para ele que eu queria aprender inglês. E ele me falou que ele aprendeu inglês sozinho, mas que ele também fez um curso. O nome desse curso eu tenho aqui, é Método Inglês Rápido, não sei se ainda existe, mas era na plataforma da Hotmart. E aí, o Vini me deu acesso desse curso na época, gente. A pessoa nem me conhecia, me deu acesso do curso dele. Mas enfim, comecei a fazer esse curso, mas sabe, de bobeira? Tipo, às vezes fazia umas aulas, às vezes não. Era um curso legal, né? Tipo, tinha assuntos do avançado ao básico, mas eu realmente não me dediquei. Até que em 2022 a gente decidiu, né, começar aí a planejar o Canadá. A gente começou a namorar ali com o Plano Canadá. E aí, gente, na minha cabeça era, se eu estou indo para um lugar que fala inglês, eu preciso falar inglês. Não importa o que eu vou fazer, eu vou ter que falar inglês. Tem muitas pessoas, gente, que vêm para cá pro Canadá sem falar inglês, tá? Eu, Mariana, não recomendo. Vai fazer a sua vida ser muito mais chata aqui, vai fazer você perder muita oportunidade de emprego e de outras coisas, e assim, pode fazer você se frustrar, né? Eu não recomendo. Tá? O que eu recomendo é, se você tem planos de ter uma vida num lugar, você precisa saber a língua, né? Ah, eu preciso estar com o inglês avançado? Não, talvez não, gente, mas no mínimo ali um básico para intermediário, eu acho que a gente precisa saber. E aí, como é uma opinião minha, na época eu falei, eu vou ter que aprender. Então eu comecei a me dedicar naquele curso que o Vinícius tinha me dado. Só que, paralelo a isso, eu também comecei a fazer aula. E aí eu peguei a data que fui lá no meu WhatsApp, achar a primeira conversa. E eu comecei a fazer aula em setembro, dia 1º de setembro de 2022, com o Luca, que foi o meu professor particular até junho de 2023. E aí, Mariana, era caro, não era? Eu pagava R$200 por mês. E dava mais ou menos ali uma vez por semana, era um pacote fechado. Então, quando o mês tinha 4 semanas, era 200. Quando o mês tinha mais ou menos semanas, continuava sendo 200. Então, eu fazia ali uma vez por semana, pagava R$200 e eu fiz até junho de 2023. Foi quase um ano, 11 meses? Não, 10 meses estudando com ele. E foi muito bom pra mim, gente. Foi ali que eu comecei a perder a vergonha de falar. Foi ali que eu comecei a aprender a escrever em inglês. O Lucas, assim, pegou na mão. Sou muito grata, assim, por ele, porque ele me pegou na mão e eu evolui muito. Cada aula eu sentia que eu estava melhor. E aí, em junho, ele começou a ter... Acho que ele começou a estudar, se eu não me engano, ele começou a fazer faculdade ou alguma pós-graduação, não lembro muito bem. E aí a gente teve que encerrar. Foi uma pena, porque eu gostava muito de fazer com ele. Mas eu fiquei uns 2 meses ali sem fazer nada. Sem fazer nada assim, continuei fazendo redação, continuei estudando no material que ele tinha me dado, então não parei, mas sem fazer nada oficial, né? Até que eu comecei um outro curso, que foi o Beto Cursos. Gente, acho que eu não posso falar isso aqui, gente, eu preciso, né, monetizar, acho que eu vou pedir uma... Como que fala? Pra fazer divulgação. Tô zoando, gente, mas eu comecei no Beto Cursos, foi indicação de uma amiga que hoje também mora aqui no Canadá. E o curso do Beto era muito focado em conversação. O curso dele, você tinha aula praticamente todos os dias da semana. Eram aulas de conversação, você tinha classes em grupo de conversação e uma vez por semana com um professor que seria o seu professor particular, né? E o valor, gente, era muito, assim, muito compensador, porque eu pagava 230 por mês para ter aula praticamente todos os dias, né? Só no dia do domingo que não tinha. E era isso. Eu tinha 4 aulas, 5 aulas em grupo e uma aula particular. Então, eu tinha aula 6 dias por semana. Foi muito bom. O que eu não gostei no curso do Betos, como eu tinha feito esses 10 meses com o Luca, eu já não tava ali tão iniciante, mas eu ainda tava com muita vergonha de falar assim com muita gente. Então, eu sentia que, assim, nas classes que eu tava, que seriam mais... Eu peguei algumas classes iniciantes e algumas classes intermediárias. Nas classes iniciantes, eu sentia que ficava muito chato, porque as pessoas estavam muito mais no início. E eu já não tava nessa fase. E aí, nas classes avançadas, era melhor. Só que também a gente tinha questão de horário, porque eram horários fixos, enfim.
tivemos esses contratempos aí, mas eu super recomendo. Tanto o Luca, se quiserem eu posso passar o contato, né? Lógico, no particular. Me chamem lá no meu Instagram, que eu posso passar o contato dele. E tanto o Betis também recomendo, foi muito bom pra mim. Eu fiz do Betis de setembro, acho que eu fiz uns 4 meses ali, né? Comecei em setembro de 2023. E aí eu fiz. Não! Setembro, outubro, novembro. 2 meses. Porque em dezembro eu já. Acho que eu fiz só a primeira semana de dezembro. Foi setembro, outubro, novembro. 3 meses, tá? Quando foi a primeira semana de dezembro, eu já não tava fazendo mais. Acho que eu só fiz uma aula com um professor particular, porque ele não tinha podido numa outra data. Mas eu fiz 3 meses do Betis, foi muito bom também. Principalmente para essa questão de vergonha, de falar com outras pessoas. E aí encerrei e eu continuei só estudando por mim mesma, porque aí eu já estava vindo pro Canadá, meu povo, porque em dezembro a gente veio. E aí em janeiro, foi janeiro, a gente chegou aqui, em fevereiro eu comecei a estudar aqui com o canadense. Só que eu não fiquei muito tempo, eu fiquei menos de um mês, porque aí eu já comecei a trabalhar. Então eu comecei as aulas, acho que eu fiz umas 4 aulas ou 5. Era aqui o Multicultural Center, eles oferecem aulas de inglês gratuitas para imigrantes. Então você chega, você faz seu cadastro e aí você tem aula 2 vezes por semana. Eu comecei fazendo, só que aí eu comecei a trabalhar. E aí quando eu comecei a trabalhar, os meus horários não batiam, enfim, eu tive que parar. Então esse foi o meu resumo aí de coisas que eu fiz. Fiz bastante coisa ali diferentes, né? Depois disso, como que eu estudo hoje, gente? Eu aprendi muito no trabalho, óbvio, gente. A exposição, ela muda, assim, a sua realidade do inglês de uma forma que vocês não têm noção. Primeiro que quando a gente tá fazendo curso, seja ou com um professor particular, ele vai falar do jeito certo. Qual que é o certo? Vamos lá. How are you? Você acha que o nativo vai te perguntar how are you? Não, gente. Primeiro que eles não falam nessa entonação, eles não falam nessa velocidade, eles já vão. Aí eles usam, tipo, what's up? How are you doing? E outras coisas, gente, que a gente não aprende, entendeu? Então você vai aprender muito com o nativo. E aí, o método que eu uso hoje, tudo que eu escuto, que eu não sei, eu anoto. Ou tudo que eu erro muito na pronúncia. Por exemplo, gente, eu tenho uma dificuldade para falar toalha. Lá no meu trabalho, né? A gente fala muito isso. E é towel. Tenho muita dificuldade. Então eu fico treinando. Entendeu? Então, o meu método de estudo hoje é sozinha. Mas basicamente é mais assim, as coisas que eu aprendo no trabalho, que eu uso muito no dia a dia, eu vou pesquisar, pesquiso o significado, enfim. Então, acho que eu respondi a pergunta, né? Ai, gente, eu sou muito demorada a responder, socorro. Vamos lá, próxima pergunta. Qual foi o método de aprendizagem que usou? Tenho muita dificuldade de aprender. Tamo junto, eu também tinha. Eu usei diferentes métodos. Uma dica que eu dou é, tente diferentes coisas, sabe? Eu pensei different things. Ai, gente, eu tô muito bilíngue. Tente diferentes métodos. Por exemplo, o Vinícius, ele aprende bem com música, assistindo, ele aprendeu assistindo. Eu não consigo, gente. Se falar assim, vai aprender com Friends, eu sei que tem muita gente que aprende. Eu não consigo. O vocabulário ele não fica na minha cabeça. Qual que é o método que eu aprendo? Eu tenho que sentar, eu tenho que escrever, eu tenho que repetir várias e várias e várias vezes. Como eu falei, eu tenho muita dificuldade com a pronúncia de algumas palavras que eu fico... Véi, não é possível. Eu falo isso todo dia, eu ainda não falo certo. Entendeu? Então, é repetição, né? Mas o melhor método que você pode usar é o método que funciona para você. E aí, como você descobre? Várias tentativas. Eu acho que o que mais funcionou para mim foi o professor particular. Porque eu dei um boom, gente, de não sabia nada para saber muito com o Luca. E aí, depois, eu senti meio que eu estagnei. Também tem uma coisa, que assim, quando você não sabe nada... Para você aprender, o começo é muito mais fácil. Depois você entra meio que numa fase que fica mais difícil, porque aí é o tempo mesmo, gente, é vocabulário, entendeu? Então, para pegar vocabulário é no dia a dia e quanto mais exposição, melhor. Então, qual que é o método que eu recomendo? O método que serve para você tem que testar
né? Diferentes métodos e também exposição. Então coloca tudo em inglês, coloca celular em inglês, coloca filmes, mesmo que você não consiga aprender com filmes e músicas, vai assistir filme, música em inglês, coloca tudo em inglês, se rodeia do inglês na sua vida, porque isso vai facilitar. Mas você precisa descobrir o seu método. Pra mim, é ter um professor particular, que me dê as tarefas, que me dê lição de casa, sabe? Era isso que o Luca fazia, tipo, pegue na sua mão e te guie. Essa já respondi. Tá. Me perguntaram aqui, o que você repetiria e o que não repetiria nos estudos de inglês? E o que faria hoje que não fez? Primeiro, gente, eu não começaria pela gramática, tá? Eu comecei pela gramática lá no curso do método inglês rápido. Eu não começaria pela gramática, eu já começaria falando pra perder essa vergonha de inglês. Porque eu, como eu falei pra vocês, eu só fui perder a vergonha quando eu comecei a fazer aula particular. E ainda demorou, tá? Não foi assim, fiz a primeira aula e já tava, não, né? Demorou, o Luca teve bastante paciência comigo. Então eu começaria falando, sabe? Colocaria frases do dia a dia e começar a falar em inglês, sabe? Já eu começaria a assistir filmes e ouvir músicas em inglês. Eu odiava música em inglês, porque eu não entendia, né? Então eu odiava. Então eu faria isso diferente, eu me rodearia do inglês antes. Deixa eu ver o que mais. Uma coisa que eu faria. Eu estudaria todos os dias um pouquinho. Porque a gente tem muito esse negócio de, vou estudar, vou fazer aula 2 vezes por semana. Não. Se você conseguir 10 minutinhos do seu dia, sei lá, estudar 2 verbos em inglês, é isso. Vai 2 por dia. Eu não teria tanto nervosismo, não me cobraria tanto. Isso com certeza eu faria diferente. Eu sou uma pessoa meio carrasca comigo mesma, sabe? Eu me cobro muito pra fazer perfeito, eu não me cobraria tanto. E uma coisa que eu faria também era trabalhar a pronúncia desde o começo. Tem canais no YouTube, inclusive tem a Rachel, que é um canal que eu recomendo muito, que ela fala muito sobre pronúncia. E, gente, é real. Trabalhe a sua pronúncia, porque, não, você tem um sotaque e tal, você não pode tirar. Ok, a gente vai carregar um sotaque porque a gente fala outra língua originalmente. Só que, gente, não é todo mundo que vai querer te entender, tá? Não é. Não é. Você vai falar errado, algumas pessoas elas vão te entender. Porque algumas coisas se entendem pelo contexto. Mas não é todo mundo que vai ter essa boa vontade. E eu penso assim, eu estou no país dele falando a língua deles. Então, eu preciso me esforçar, né? Ao mesmo tempo, óbvio que as pessoas têm que ter empatia, mas a gente também precisa fazer nossa parte, não é mesmo? Então, é isso. Trabalharia mais a minha pronúncia, me rodearia de inglês ali o máximo que eu pudesse, estudaria um pouco todo dia. O que eu repetiria, gente? Eu faria aulas particulares, porque um professor particular, ele vai te ver o que você precisa mais. Tem pessoas que têm mais dificuldade para escrever. Tem pessoas que têm mais dificuldade para falar. Tem pessoas que vão ter mais dificuldade para ler, né? Então, o professor particular, ele vai ver qual é a sua dificuldade, ele vai te guiar nas suas dificuldades, né? É muito mais difícil você fazer em grupo. Mas, ao mesmo tempo, eu também faria aula de conversação, né? A gente tem aí o Betos, que é o que eu fiz, mas tem Cambly, tem outras plataformas. Então, conversação, gente, desde o início é ótimo, mesmo que você não saiba. Vai passar um pouquinho de vergonha, que aí você vai aprender. A gente tem aqui uma pergunta sobre o CELPIP. Como você estudou para o CELPIP? Conseguiu uma boa nota? É difícil? Abraços. Gente, eu fiz um curso, tá? Mariana, você recomenda? Não sei. Depende. Porque é muito caro, gente, esses cursos. Eu paguei quase $700 num curso para fazer a prova do CELP. E tem muito material gratuito na internet, né? Tem o próprio site do CELP e tem vários vídeos explicando como funciona a prova, enfim. Então, eu não sei se eu faria de novo, tá? Não sei, eu acho que eu joguei um pouquinho de dinheiro fora, sabe? Então, não sei se eu recomendaria. Mas eu fiz um curso para fazer a prova do CELP e a minha nota, né, a minha média foi 7. Gente, eu me surpreendi muito com a minha nota, tá? Tirei 7, eu não tava esperando um 7, tava esperando menos, mas tirei 7. Eu tirei no speaking e no
Speaking and Writing, que é para falar e para escrever, eu tirei 6. E para ler e para escutar, eu tirei 7. Então, minha média ficou 7. Fiquei muito satisfeita. E, assim, como eu falei para vocês, eu preciso de ter alguém para pegar na minha mão. Então, para mim, foi melhor ter o curso. Mas, depois de estar no curso, eu vi que todo o material você teria acesso ali na internet. E aí, lá dentro do curso, a gente tinha acesso às provas, o que isso ajudou realmente. Eles tinham vários, acho que eram 20 exemplos de prova para todos os tópicos. Então, isso ajudou. Mas também, gente, isso a gente também consegue na internet, tá? Não 20, óbvio, mas não sei se eu recomendaria, tá? Mas acho que foi bem, até. Então, deixa eu ver se tem alguma que eu não respondi. Ah, se é difícil. Eu achei difícil, principalmente nas que eu fui mal, que é o speaking e o... Para escrever eu não achei tão difícil. Acho que, tipo assim, eu tirei 6, mas porque eu não me aprofundei. Tipo, eu pensei assim, vamos fazer o básico que funciona, né? Vamos fazer o básico que funciona. Não fui muito longe porque eu fiquei com medo de errar muito e tal. Mas o speaking eu achei difícil, tá? Que é o pra falar. Porque aí ele tem 8, se eu não me engano, 8 categorias. Eu posso fazer um vídeo só do CELPIP, mas tem 8 categorias. Aí você tem que dar conselho, você tem que resolver problema, você tem que explicar uma foto meio doida. Enfim, achei meio complicadinho, porque você é pego de surpresa, tem 30 segundos pra pensar, elaborar o que você vai falar, então achei meio complicadinho. Mas não era impossível, depende do seu nível, né, de inglês, né, o meu não era tão bom assim, mas mesmo assim consegui um 7, tô feliz com a nota. Se vocês quiserem um vídeo só sobre o CELPIP, eu posso fazer. Então é isso, gente, acho que eu dei uma resumida aí boa, consegui responder as perguntas. Hoje em dia, uma coisa que eu vi no Instagram, uma menina recomendando e eu comecei a falar, eu comecei a pensar em inglês. E no começo eu pensava para pensar, sabe? Tipo assim, eu começava a pensar alguma coisa e eu traduzia a minha mente para o inglês. Agora já é automático. Então, às vezes eu tô falando uma coisa em português e aí eu continuo, tipo, falando em inglês. Eu tenho que ficar me policiando para não falar inglês porque eu estou pensando em inglês. Então, hoje em dia eu uso isso, eu penso mesmo, aí comecei a pensar em português. Aí eu começo a passar a minha mente para pensar em inglês. E eu também faço aquilo que eu falei para vocês, que eu anoto tudo que eu tenho dificuldade de falar para ficar treinando, aí eu vou lá no Google, coloco pronúncia. Aí ele vai falar, ou no Google ou no dicionário. Pra trabalhar pronúncia, eu uso às vezes o Google ali mesmo, tipo, pra saber. E o que eu faço hoje, gente, é me expor, né? Falo errado algumas coisas, falo, né? Erro muito na pronúncia. Pronúncia sempre foi o mais difícil Gente, tá vendo? Eu ia falar outra palavra em inglês. Pronúncia sempre foi o mais difícil pra mim, continua sendo. Eu não acho o inglês uma língua difícil, gente. O inglês é mais fácil que o português em questão estrutural. Então, o inglês tem menos regras, o inglês ele tem menos vocabulário, porém, a pronúncia do inglês é uma coisa que se não explica. Porque em uma palavra tem um som e na outra palavra tem outro som, a mesma letra, entendeu? Então, quem sabe? Quem decidiu? Por que essa palavra vai ter diferente som? Não sei. Entendeu? Então é difícil a pronúncia, mas é isso, é errando e aprendendo. Eu tô muito feliz com os meus resultados. O pessoal no meu trabalho me elogia bastante meu inglês. Fala que desde que eu comecei melhorou muito, então tô bem feliz e eu me sinto mais confiante hoje pra falar. Ainda falo algumas coisas, às vezes eu quero falar ele, eu falo ela, né? Essas coisas básicas, assim, ainda erro. Ainda não acho que eu tenho um vocabulário muito extenso, mas dia a dia, né? A gente vai trabalhando aí, melhorando dia após dia e agradecendo ali pela oportunidade, não é mesmo? Mas é isso, se ficou alguma dúvida, comenta aí que eu vou adorar responder vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo!